Olá, saudações a você, espectador do nosso canal História e Espiritualidade. Hoje vamos falar sobre um assunto intrigante e assustador. Vamos falar sobre alguns povos e religiões praticantes de sacrifícios humanos. Vamos iniciar nossa lista falando sobre os povos astecas. O ritual religioso asteca era acompanhado por toda a população. Tudo acontecia ao som de músicas, gritos, danças e bebidas. As vítimas poderiam variar conforme a divindade em questão, indo desde crianças, mulheres jovens, prisioneiros de guerras a guerreiros astecas. As crianças eram afogadas e as mulheres jovens tinham sua pele retirada ainda estando vivas. Os prisioneiros de guerras e os guerreiros astecas eram sacrificados por 4 sacerdotes que lhes seguravam a mão enquanto o sacerdote-chefe perfurava sua barriga, inserindo as mãos nas entranhas até arrancar-lhe o coração. Outro povo mesoamericano que também praticava sacrifícios humanos eram os Incas. Em geral, sua principal oferta de sacrifício eram crianças. Abandonadas no topo de vulcões ou levadas para o topo de montanhas para serem atingidas por raios, os incas acreditavam que a pureza e a inocência das crianças o tornavam perfeitos intermediários entre deuses e seres humanos. A maioria das vítimas eram crianças entre 4 a 6 anos de idade. As vítimas eram mutiladas com notáveis requintes de crueldade. Após as vítimas serem esfoladas vivas, elas eram jogadas em buracos considerados sagrados ou lançadas em cavernas que contivessem rios subterrâneos. Um povo da África que também realizava sacrifícios humanos eram os daometanos. Os rituais aconteciam durante a virada do ano para honrar a memória dos antepassados. Prisioneiros de guerra eram forçados a se ajoelhar e tinham suas gargantas cortadas de modo que jorrasse o máximo possível do seu sangue no solo. Já na Escandinávia, os vikings praticavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. Em geral, as oferendas eram escravos, criminosos e, em menor escala, crianças. No século XIX, uma brutal seita hindu composta por criminosos violentos provocou o pânico de viajantes e transeuntes do centro-norte da Índia. No período em que a Companhia das Índias Orientais sufocou os indianos com altos impostos, a pobreza e a fome fez surgir uma gangue e seita conhecida como Tug. Essa seita foi fundada por Tug Buran Jamedar, sendo ele considerado o mais mortífero serial killer da história. A seita fundada por ele praticava cultos e rituais assustadores, em que seus adeptos adoravam Makali, a sanguinária deusa da morte e da destruição. As vítimas eram roubadas e em seguida estranguladas. O sangue das vítimas era dado como oferenda em um ritual completamente assustador. Nos tempos bíblicos, assustadores sacrifícios humanos eram realizados ao falso deus Moloque. Amonitas e moabitas realizavam sacrifícios de animais e crianças de até 2 anos de idade. Basicamente, Moloque era um deus com corpo humano, mas com cabeça de boi, e em seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir os seus sacrifícios. As crianças eram lançadas no compartimento com o fogo aceso, ao mesmo tempo em que tambores eram tocados bem alto para abafar os agonizantes gritos das ovelhas, dos touros e das crianças que eram queimadas ainda vivas. Na Bíblia Sagrada, Deus decreta severa punição àqueles que queimassem seus filhos em sacrifício a Moloque. Qualquer um em Israel que entregasse seu filho a Moloque seria automaticamente apedrejado. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Curta, comente e se inscreva no nosso canal e até a próxima.